TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. E eu estou muito feliz pela sua audiência, eu e toda a equipe aqui que está participando, que está gravando. Estamos muito felizes pela sua audiência, que tem crescido cada vez mais no programa Conversas Bíblicas. Você que está assistindo pela Rádio Manaim, você que está assistindo pelo Facebook da Rádio Manaim, ou pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, ou até pela TV Web Manaim, você que está assistindo no seu aplicativo, no celular, pelo seu computador, enfim. São muitas plataformas, muitas possibilidades para que você não deixe de alcançar aquilo que está sendo trazido como ensino da Palavra do Senhor no programa Conversas Bíblicas. E nós estamos abordando um tema, como eu falei na última edição, um tema muito relevante, muito importante, para nós, servos de Deus, entendermos o que a palavra diz sobre dia de descanso. E para tratar desse tema, temos mais uma vez aqui conosco a presença do pastor Antônio Carlos Oliveira. Pastor Antônio Carlos, a paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez ao Conversas Bíblicas. Paz do Senhor, pastor Josias, e paz do Senhor aos irmãos que acompanham conosco. Muito bem, então vamos direto ao assunto. E para este programa, essa edição do programa, nós vamos ler a palavra do Senhor na segunda carta aos Colossenses, capítulo 2, nós vamos ler dois versos, verso 16 e o verso 17, que diz assim: Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Pastor Antônio Carlos, no programa passado, nós já vimos aqui a origem, né? Como tudo isso começou, o entendimento do velho acordo, da velha aliança, do Velho Testamento e toda a nova ordem que o Senhor Jesus trouxe no Novo Testamento. Mas há muitos entendimentos na palavra, muitas pessoas ao lerem a Bíblia, que acabam por ter entendimentos diversos em relação ao dia de descanso. Quais são esses entendimentos? Bom, ainda reportando ao que essa nova ordem de coisas, essa nova ordem que falamos é o Novo Testamento, a nova aliança que Jesus fez não somente com Israel, mas com todos os habitantes da terra, com todo homem que se chega a ele. Aquele que crê será salvo, né? Deus enviou o seu Filho ao mundo, né? Texto que você citou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está acessível a todos que aceitarem esse plano. Então, repetindo que no Velho Testamento era cumprir a lei. No Novo Testamento é para aquele que crê. É uma questão de foro íntimo, não é? Ele não vai precisar guardar lei nem mandamento, apesar de que ele vai receber o Espírito Santo e através do Espírito Santo ele vai ter a direção de Deus na vida dele. Então isso é muito importante. Interessante que o templo, Jesus passou a ser o templo, Jesus passou a ser a vítima, Jesus passou a ser o sacerdote e Jesus passou a ser o dia. O Senhor concentrou na pessoa do Senhor Jesus todos os elementos do Velho Testamento no novo acordo. Com relação ao templo, Jesus esteve com a mulher samaritana, até mencionado alguns dias atrás, e ela tinha dúvidas sobre adoração. Ela disse assim: nossos pais adoraram neste monte, que era o Monte Gerizim, do lado da cidade de Sicar. Porque lá foi o chamado Monte das Bênçãos, né? Onde a metade das tribos abençoaram o povo, que bem-aventurado aquele que guardar a palavra, né? Que era o Velho Testamento. Então ela se louvando nisso, né? Ela achava que a adoração era naquele monte. E vós dizeis que é Jerusalém. E Jesus disse a ela que eles adoravam o que não sabiam, porque a salvação vem dos judeus. Então o lugar de adoração é realmente Jerusalém, onde estava o templo. Mas ele acrescentou: mas a hora vem, e já é chegada, em que os verdadeiros adoradores
adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Nem neste monte, nem em Jerusalém, em espírito e em verdade. Ele está falando da nova ordem das coisas que iriam acontecer quando o nosso templo hoje está na eternidade. O texto que você leu falou que ninguém vos julgue pelo beber ou pelo comer, que o Velho Testamento tinha também restrições de comidas e bebidas. Ninguém vos julgue por causa disso, nem dos dias de festas, nem mesmo dos sábados. Ninguém vos julgue por isso, que são sombras das coisas futuras. O que são sombras? É importante saber o que é isso. É uma figura, porque o Velho Testamento se apresentava todo materializado. O Novo Testamento está em outra dimensão. A eternidade está em outra dimensão. Mas o Velho Testamento apontava, era uma sombra, ou seja, um espelho pouco deformado, né? Mas vamos exemplificar. Se faziam muitos sacrifícios no Velho Testamento para perdão dos pecados. Mas Jesus, com um único sacrifício, perdoou todos os pecados. Então, a multidão dos sacrifícios do Velho Testamento apontavam para o único sacrifício que é Jesus. Vindo Jesus, cessaram o sacrifício de animais, porque os sacrifícios de animais apontavam para ele. Ou os sacrifícios de animais eram sombras. Porque o Velho Testamento se apresenta assim. Compreendeu? Havia muitos sacerdotes no Velho Testamento, substituídos porque eram impedidos de continuar pela morte. Vindo Jesus, o sumo sacerdote perfeito, ele permanece para sempre. Então, todos os sacerdotes do Velho Testamento apontavam para um único sacerdote. Então, quando nós estamos em espírito, nós entendemos o Velho Testamento no espírito e não na letra. Aliás, tem até um texto aqui. Agora eu vou precisar até me reportar a alguns textos aqui. Nós temos aqui 2 Coríntios 3,6, que a palavra do Senhor diz que a letra mata e o espírito vivifica, né? Nós temos essas... Você estava falando que... deixa eu ver se eu consegui entender. Sim. Nós temos aqui o Velho Testamento, né? Numa linha onde Deus vem falando de maneira clara ao povo através dos profetas, né? E a gente tem essa linha. E o Senhor Jesus vem e, depois da sua morte, sobretudo derramado do Espírito Santo, ele nos eleva a entender a palavra pela direção do Espírito Santo. Mas o que acontece é que nós não vamos entender apenas o Novo Testamento pela direção do Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz entender também o Velho Testamento. Abre para nós os olhos para entender de uma forma diferente, a partir da profecia, do contexto profético, da revelação, aquilo que está no Velho Testamento. É o que se chama entender a palavra no Espírito, de forma espiritual. O texto que você citou é o seguinte: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes de nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O que é a letra mata? Se você tomar o Velho Testamento na letra, você vai tropeçar. Você vai entender que você vai ter que guardar o sábado. Se você entender isso, você vai precisar guardar a lei inteira, não só o sábado. Porque se você tropeçar no item da lei, você pecou contra Deus e pecou contra a lei inteira. Nós temos uma lei no país, né? Você é um homem honesto, bondoso, piedoso, misericordioso. Cumpridor dos deveres, enfim. Mas se você matar alguém, você vai preso. Vai se esquecer tudo que você fez. Então a lei de Deus no Velho Testamento era assim: quebrou um item da lei, quebrou a lei toda. Você quer guardar o sábado? Você vai estar exatamente no Velho Testamento. Você vai ter que guardar a lei inteira, a lei de Moisés inteira. Tá certo? Mas nós estamos no Espírito, no Novo Testamento. Então o Velho Testamento não tem
os escritos do Velho Testamento não têm nenhum significado para nós. Não, muito significado, abundante significado, mas só que nós vamos entender no espírito. Quando nós vemos o israelita lá sacrificando um animal, nós vamos entender que aquele sacrifício era imperfeito, mas que estava apontando para o sacrifício perfeito de Jesus que viria depois. Isso é entender no espírito. Então, por causa do problema da letra, há muitos tropeços. Eu gostaria até de citar alguns aqui, não é? Por exemplo, a questão de entender na letra. Os judeus guardam o sábado, não é? Sim. Mas os muçulmanos guardam a sexta-feira. A maioria do mundo hoje guarda o domingo. E outra coisa, o mundo hoje está guardando 2 dias e não 1. Chegaram a fazer um esboço de uma lei na França para gerar mais emprego, para trabalhar 4 e descansar 3. Não é? E aí eu pergunto, qual o dia que deve guardar? Porque é letra, isso é letra, é costume, é letra e costume. Agora, quando nós estamos no Espírito, nós nos santificamos todos os dias, né? Ou seja, guardamos todos os dias, né? No Espírito, em Jesus, nós guardamos todos os dias, ganhamos de 7-1, né? Não é verdade? É isso aí. Mas, então isso é lei. Agora, aquilo que comentamos, há uma lei física, o outro aspecto da palavra, né? A lei física é essa, quem trabalha 6 dias, precisa descansar 1 para repor as forças. Não tem nada a ver com a eternidade, não é? É uma lei física. E a palavra também, ela fala dos fracos. Aí nós não estamos chamando ninguém de fraco, né? Não é isso não. Mas o fraco é aquele que não está fortalecido na palavra ainda. Então ele não entende perfeitamente. Porque, pastor Josias, a nossa igreja, aliás, um dia nós chegamos à presença de Deus sem entender muito bem as coisas. Mas fomos caminhando, né? Caminhando no processo de salvação, crescendo na presença do Senhor para entender melhor a palavra. Não é isso? Então, tem uma fase que tem essa parte da fraqueza no sentido da estrutura espiritual. Em qualquer desenvolvimento pessoal, né? Enfim, em qualquer aspecto da vida, você tem uma parte inicial onde você ainda está aprendendo, ainda Exatamente. está descobrindo a parte de descobertas, em que as coisas estão se tornando mais claras. Aliás, uma vez eu ouvi, ainda criança, uma mensagem, uma palavra, de que a revelação é como uma luz acesa no meio da escuridão, em que nossos olhos eles não estão preparados, né, para absorver aquela iluminação. Exatamente. Se você está no lugar escuro, acende uma luz, sua reação óbvia, até de proteção do organismo, é de fechar os olhos ali e ir abrindo aos poucos, e aquilo vai clareando, até que você pode entender tudo, tomar posse de todo aquele benefício daquela luz, né? Amém. Então, além desse processo de conhecimento das coisas, de fortalecimento, né, existe a outra parte que os membros, eles não são iguais. A igreja, no sentido global, né? Uhum. Ela é composta de pessoas heterogêneas, que pensam diferente. Então você entra, o seu rebanho, dentro da igreja que nós pastoreamos, é bem heterogênea. Você pode ter lá dentro o rico e o pobre. Você pode ter ali o professor sábio e pode ter o outro de menos conhecimento. Você pode ter o muito compreensivo e tem também o radical. E Jesus morreu por eles todos. E graças a Deus por isso, porque talvez se fôssemos nós, o pastor Eduardo Dodge, que foi presidente da igreja, ele dizia isso: Deus salva quem eu não salvaria, né? Exatamente. Então nós lidamos com, por isso o cuidado do pastor, ele recebe a unção para saber lidar com o rebanho, saber administrar, não é, esse rebanho completamente heterogêneo. Por isso também que existe a doutrina para as coisas fundamentais. As coisas fundamentais são para a igreja,
mas as exceções é no relacionamento pessoal do servo, que não se aplica ao geral. Então são segredos de Deus. Isso é você estar em espírito, né, pastor Josias? Mas então, devido a igreja ser dessa forma heterogênea, tem os chamados fracos, que estão muito na letra. Tipo assim, fulano ali ainda é novo, ele não entende muito bem as coisas, ele poderá se escandalizar com uma coisa dessa. Mas uma coisa perfeitamente lícita para aquele que conhece tudo, né? É como dizem, né? O forte, ele conhece tudo, ele pode dar qualquer coisa para ele comer. O fraco não, o fraco tem que comer legumes, né? Como diz a palavra aqui. Quer ver? Vê se eu acho aqui. Porque um crê, Romanos capítulo 14, versos 2 e 3. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. Ele não compreendeu tudo ainda, né? O que come, não despreze o que não come, porque você não vai fazer o fraco cair, né? Jesus morreu por ele. Sim. Não é? E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu assim. Então, tem mais um texto aqui que tem conexão com ele, que está em Gálatas capítulo 4, versos 9 e 10, diz assim: Mas agora conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a estes rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir, guardais dias e meses e tempos e anos. Então, a palavra está dizendo que isso aqui é um entendimento na letra. A pessoa não está devidamente aperfeiçoada para compreender bem a palavra. Ou seja, não tá, a letra mata. Se você quiser entender, pegar o Velho Testamento ao pé da letra, você vai tropeçar. Mas se entender no Espírito, por isso que o forte pode comer de tudo. Pode dar concreto, ferro, vidro, pode comer de tudo, que está fortalecido no Senhor, né? Não se escandaliza. Tem um outro texto ainda aqui, Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, foi o texto que nós lemos. Nós lemos isso. Que são sombras das coisas futuras. Ou seja, aquilo que acontecia no Velho Testamento apontava tudo para o Novo Testamento. Toda a lei, os sacrifícios, os sacerdotes e também o dia e também o sábado, também apontava para as coisas eternas. Então Jesus, ele tem o verdadeiro descanso que é para a alma. Amém? Glória a Deus. Eu estou maravilhado com tudo isso que está sendo trazido. É muito bom quando a gente se depara com esse ensino e esse assunto da maneira como está sendo colocada, de maneira lógica, fácil de entender, né, direta. Isso é maravilhoso para nós, isso é maravilhoso. Pastor Josias, nós falamos aqui, nós estamos indo por passos, né? Sim, claro. Porque o assunto, devido à complexidade dele e os muitos entendimentos, nós estamos indo por passo, avançando por passo, para, vamos dizer assim, tentar esclarecer bem. Nós falamos aqui que Jesus, quando morreu na cruz, ele encerrou o Velho Testamento. Aí nós falamos aqui, por que nós estamos no Espírito? Que nós não estamos jogando o Velho Testamento fora de forma alguma. Ele só precisa ser entendido no Espírito, ele não pode ser entendido na letra. Se você entender na letra, você vai guardar o sábado, você vai guardar o sétimo dia, você vai guardar, se você entender na letra. Mas aí, se você entender na letra, você vai ter que fazer sacrifício de animal também. Os demais elementos do culto vão ter que estar presentes. Vão ter que estar presentes. Então, isso é entender no Espírito. Então, a palavra de Deus é extraordinária e maravilhosa. Precisa entender no Espírito. Mas aquele acordo, da forma como foi feito, ele cessou à medida que o novo entrou, como o exemplo que nós citamos. Eu gostaria de ler um texto que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3,
do verso 13 ao verso 16. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Complexa palavra, tem continuidade, hein? Mas vou me deter aqui um minutinho. Complexa, né? O que era transitório? O Velho Testamento. Não é? Até Jesus vir e fazer a reforma, realizar um novo acordo, aquele estava vigorando, porque já era um preparo para a vinda do Messias, para a vinda de Jesus e um preparo para estabelecer o Novo Testamento. E por que Moisés tinha um véu? Porque ele subiu ao monte, ficou lá 40 dias e 40 noites e viu o que ninguém viu, porque ele viu o templo celestial, ele viu a presença de Deus, ele viu as coisas que estão no céu, enquanto os outros estão vendo só as coisas que estavam na terra. Então ele entrou além do véu, né? Ele entrou além do véu, porque ele entrou à eternidade de Deus. Por isso que ele estava... É tudo de maneira simbólica, né? Figurada, né? Ele estava com o véu, porque na verdade ele entrou além do véu e os outros não entraram. Bom, continuando. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, o véu será tirado. Que coisa. Coisa linda, né? Maravilhosa. O que o Senhor está dizendo? No momento que você converter, você vai entrar no Santíssimo e vai entender tudo no Espírito. Você vai deixar a letra para trás e vai entender tudo no Espírito. Ainda, pastor José, eu não sei como é que nós estamos. Está estourado. Está estourado? Tá. Você quer parar aqui? Vamos, a gente continua na próxima edição. Sim. Tá então, certo? Tá bom. Muito bem. Olha só, a próxima edição do programa Conversas Bíblicas, ela vai trazer, além desse texto que o pastor Antônio Carlos acabou de colocar, uma quantidade grande de informações da palavra de Deus, de textos bíblicos que definem a experiência que a igreja vive em relação ao dia de descanso. E você não pode perder na próxima quinta-feira ao meio-dia. Pastor Antônio Carlos, obrigado pela sua participação. Se Deus quiser, estaremos juntos na próxima edição. Amém. Então até a próxima edição. A paz do Senhor, os irmãos. Muito bem. Aguardamos vocês então na próxima quinta-feira. Rádio e TV Web Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno. A paz do Senhor e Deus abençoe a todos. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.